Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayatgirim Yat kipātamahang vande paramanandamādhavam Brindāvai tulsidev vai piyā vai kesavasya ca Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varana Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tethas padam siva virinchinutam saranyam Vitatiham panutopal bhavadiputam Bande mahapurusate charunarvindam Yat pada pallavanaka chandamani chataya Vispurajita kimapi gavavadu svadarshi Purnanuragra sasagara saramurtihi Saradhika mai kada kipam karus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanuka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro Dijabaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chatada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusya Vadane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasyaste Sambhid Tvam Shingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Ram Hare. Amnayo praho tatyam harimiho sarva shaktim rasadhim tad vinnangschangsha jivanu prakriti kavalitano tad vimuktangsha bhavad veda bheda sakalamopi harehid svadhanam suddha bhaktim sadho tat piti mevo iti upadishati gaurachanda swayamsa. Amnayo praho tatyam harimiho sarva shaktim rasadhim tad vinnangsha angsha jivanu prakriti kavalitano tad vimuktangsha bhavad bhevad bheda bheda sakalamopi harehe svadhanam suddha bhaktim sadhyam tat pritimeva iti upadishati gaurachanda swayamsa. Gaudiya Gostipati. Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahansa Jagadguru disse que os Mayavadis eles estão sempre ocupados em representar Deus como se ele não tivesse forma, como se ele não tivesse energia, poder nenhum. Esse é o esforço básico dos Mayavadis. Então, se você calcula, mais ou menos, nós estamos contaminados com este tipo de pensamento ou comportamento. No momento em que nós desenvolvemos fé de 100% no Guru e nos Vaishnavas, então nós nos liberamos dessa contaminação e nos tornamos Vaishnavas puros. Então, de acordo com a porcentagem da sua fé, ou da falta de fé que você tem no Guru e nos Vaishnavas, talvez você tenha uma falta de fé de 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%. Então, de acordo com essa porção, você está contaminado com o Mayavadismo. Prabhupada disse também, e nós comentamos isso ontem, o dia em que os Mayavadis, vestidos de Vaishnavas, entraram na nossa Gaudiya Mata, todos os nossos problemas começaram. Antes disso não existem problemas. O problema começa nesse momento. É uma resposta tão científica. Na época de Chaitanya Mahaprabhu não tinha problema? Não, não tinha. O mínimo problema que existia, eles costumavam eliminar. Então vamos imaginar que alguém viesse e que ele tivesse um desejo de alcançar mukti, não serviço, libertação e não bhakti, não seva. Se ele viesse diante de Mahaprabhu, de Advaita Gosai, de Mahaprabhu, de Nityananda, imediatamente eles realizavam. Ele não é um devoto. Eles tinham um olhar muito agudo, porque houve uma espécie de inundação de prema, de bhakti. E se houvesse uma falha em alguém, essa pessoa era forçada a se retificar. Como Balabhacharya. Nós vamos falar sobre isso, mas não imediatamente. Balabhacharya também tinha um pouco de diferença. Ele tinha um tanto de bhakti, mas ele queria se projetar. Mas ele recebeu um tratamento final do próprio Chaitanya Mahaprabhu. Recebeu um remédio. Advaita Gosai também. Ele também purificava as pessoas. Um servo de Advaita Gosai chamava-se Ramakanta ou algo assim. Ele falava mal de Advaita Gosai para Mahaprabhu. Ele pedia que o rei o ajudasse. Isso não é bhakti. Como o nosso Chota Haridas, que estava com Mahaprabhu, extremamente servindo Mahaprabhu, mas ao mesmo tempo ele tinha desejos pessoais. Balabhadra, ele estava com Mahaprabhu para o norte da Índia, cozinhando, e que problema ele apresentou? Você não se lembra? Ele não sabia que ele era o Senhor Supremo. Em Vrindavana tinha uma voz. Krishna está aparecendo todas as noites no Yamuna. Vá lá ver. E todo mundo estava cochichando sobre isso e todos correram. Krishna apareceu. Todos são tolos.
E foram por Yamuna e falaram, ah, sim, Krishna está lá. Ele voltou. Então essa notícia se espalhou. E gradualmente essa notícia chegou aos ouvidos de Balabhadra. Ele disse, Prabhu, você pode permitir que eu vá ver Krishna no Yamuna? Krishna estava com ele, mas ele estava dizendo, olha, Krishna apareceu lá no Yamuna. Se você deixar, eu vou lá ver de noite. E Mahaprabhu falou para ele, pare com isso, sente-se aqui, seu tolo. Krishna aparece em Vrindavana, não está errado. Mas quem é Krishna, eles não sabiam. Mahaprabhu estava lá, que Krishna estava lá, eles não era uma informação falsa. Mas a maneira como eles pensaram estava totalmente errada. Então, um dia, um cavalheiro muito inteligente veio e Mahaprabhu perguntou, de onde o senhor vem? Ele disse, eu venho de Vrindavana. O senhor vem de Vrindavana? Mahaprabhu estava praticamente um pouco na fronteira de Vrindavana. Ele estava em Akrurgat, que é uma espécie de pier que tem ali. Então, onde Akrur nasceu. Ele nasceu ali na beira do Yamuna, aquele que leva Krishna e Balarama para Mathura. Então, Mahaprabhu fica de propósito ali. Então, esse cavalheiro vem e ele falou, você viu Krishna lá em Vrindavana? Está todo mundo dizendo que ele está lá. E esse cavalheiro disse, não, Prabhu. Foi um pescador que de noite com um barco, ele estava com uma lâmpada lá longe. Ele estava pescando e as pessoas de longe achavam que era a joia na cabeça de Kalyanaga. Então, como o bote era assim, desse formato, eles achavam que era Kaliya. E o peixe ficava parado numa pose ou em outra, eles achavam que era uma dança. Então, os tolos pensavam que era Krishna. Quando, na verdade, Krishna já estava lá. Balabhadra deveria ter entendido. Ele viu no caminho que de Jarikanda, da floresta de Jarikanda, Mahaprabhu dava misericórdia para os leões, para os tigres. E mesmo assim ele queria tomar darshana de Krishna. O que significa? Que ele não tinha 100% fé em Gauranga. Se ele tivesse 100% de fé, ele não iria pedir para ver Krishna lá não sei aonde. Então, dessa maneira, ele deveria ter entendido. Krishna vem para Vrindavana. Sim, estava acontecendo, pois Mahaprabhu é Krishna, mas ninguém podia entender, ninguém entendeu. Esse boato que surgiu era real. Krishna estava em Vrindavana. Mas quem era Krishna? E onde ele estava? Então, dessa maneira, todos nós, mais ou menos, estamos contaminados com alguma forma de mayavadismo. Nós não temos fé 100% nos santos nomes, nós não temos fé 100% no Harikatha, nós não temos fé 100% no Dhamma, nós não temos fé na Mahaprasada. Dessa maneira, está faltando algum tipo de fé em nós. E essa medida é o mayavadismo que está dentro de nós. Prabhupada Bhaktisiddhanta não disse que ninguém é Vaishnava, ele disse que nós todos estamos, de uma certa maneira, contaminados com esse mayavadismo, e esse é o nosso problema. Então, o verso com o qual nós começamos esta aula é muito importante. Bhaktivinoda Thakur escreveu este verso sob a guia de Madhvacharya. O que Madhvacharya disse, o que Jiva Goswami Pada disse, Bhaktivinoda Thakur queria seguir Jiva Goswami Pada. E Jiva Goswami tinha uma conexão Madhvacharya, Vidyachari e Madhvacharya são a mesma pessoa, é isso? Então, o que Madhvacharya escreveu, Bhaktivinoda e Jiva Goswami, parece a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Então, para entender o Vedanta, esses são pontos básicos. Se você se esquece, você não pode entender. Amnaya significa Veda.
Qualquer tattva que nós recebemos dos Vedas, o Vedanta também vem dos Vedas. Então, Krishna está decorado com infinitas energias, ele está adornado por infinitas energias. Ele também é o oceano da raça, o oceano do êxtase. Então, as jivas, elas vêm de Tatastha Shakti. E elas são tão frágeis que elas são capturadas pela influência de Maya. Vamos supor que algum dia eles desenvolvam alguma bhava, alguma bhakti. E aí eles vão cortar o condicionamento e vão... Eles não serão condicionados para sempre. A jiva não será condicionada para sempre. Sim, elas estão condicionadas, Bhaktivinoda Thakur diz, mas isso não significa que eles ficarão condicionados para sempre. Eles já estão condicionados para o infinito no passado. Mas isso não significa que eles nunca sairão de Maya, entende? Algum dia, pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas, eles conseguirão. Todos os objetos, até mesmo nós seres humanos, visíveis e não visíveis, todos somos simultaneamente diferentes e não diferentes. E nós nos perguntamos como é possível. Se existe diferença, como pode não existir não diferença? Se existe não diferença, como pode existir diferença? Por isso que está dito que essa relação, que essa questão é inconcebível. Então, todos os infinitos objetos, infinitos seres, espirituais ou materiais, todos são simultaneamente diferentes e não diferentes do Senhor Supremo. E é difícil de entender. É impossível entender. Nós sabemos que diferente e não diferente não podem ser a mesma. É impossível que as duas coisas sejam a mesma. O intelecto humano não consegue superar este impasse. Se você usar o seu cérebro, você não consegue encontrar uma solução. Como é possível? Parece um absurdo. Como é possível isso? Diferente ou não diferente? Essa é a sua concepção. O que é impossível no mundo, na plataforma material, isso pode se tornar possível no mundo transcendental, na plataforma transcendental. Uma solução que não seja possível no mundo material, essa solução é possível lá. Isso ocorre. Muitas vezes, Vishwanatha Chakravartipad escreve, por exemplo, esses versos. Shri Charanaravi. Então, muitas vezes, Krishna explica isso. Saiba que eu venho como Acharya. Mas o Acharya é Krishna? Sim, o Acharya é Krishna. Como é possível? Então, essa resposta, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica. O Guru, o Vaishnava puro, é não diferente do Senhor Supremo. Isso não significa que eles são fisicamente Krishna. Krishna os ama tanto. Eles são como Uddhava. Uddhava é não diferente de Krishna. O Senhor Supremo pessoalmente diz:
Uddhavo anuopi mannuno. Uddhav is no less than me. Uddhava não é menos do que eu, diz Krishna. Não existe uma diferença nem do tamanho de um átomo ou de uma molécula. O átomo e a molécula são invisíveis, e nem mesmo essa diferença existe entre eu e Uddhava. Krishna diz. Quem é Uddhava sou eu. Aquele que sou eu também é Uddhava. Nós somos o mesmo. E mesmo assim nós não entendemos. Como que algo pode ser simultaneamente diferente e simultaneamente não diferente? Isso é inconcebível. Então, através do intelecto material, a aplicação do intelecto material, você não pode entender esse ponto. Além dessa plataforma material, existe a plataforma do amor, do amor absoluto, sem contaminação. Se você conseguir chegar nesse nível, a solução que não é possível encontrar aqui, se você alcança essa plataforma do amor pleno, você pode alcançar a solução. Lá, você entende o que é simultaneamente diferente e não diferente. Então, as jivas, elas pertencem a Tatastha Shakti, a energia marginal do Senhor. O Senhor tem diferentes tipos de Shakti, diferentes tipos de energia. E basicamente você pode categorizar em 3 diferentes tipos. Chit Shakti, Jiv Shakti e Maya Shakti. São basicamente 3. Então, inúmeras maneiras. Chit Shakti, all transcendental Shakti, Swarup Shakti, internal potency. Então, Chit Shakti são as potências internas, as potências transcendentais, que manifestam as infinitas diversidades do universo espiritual. Então, Jiva Shakti é Tatastha Shakti, a energia marginal do Senhor, que também é infinita, ou seja, o número de jivas que ele pode manifestar. Até mesmo, se fosse possível contarmos o número de partículas de poeira que existe na Terra, você não poderia contar as jivas. Elas são infinitas, inumeráveis, incontáveis. E depois Maya Shakti, a potência externa do Senhor. Então, no primeiro dia eu disse, Vyasadeva Goswami escreve esse mantra. Depois ele escreveu. Ele também viu Maya atrás do Senhor, nessa visão que Vyasadeva tem. Então, pela magia de Maya, todas as jivas estão em condição perplexa e hipnotizada. As jivas são eternamente puras. A forma eterna das jivas é pura, mas por conta da cobertura de Maya, elas aparecem como contaminadas. Elas estão contaminadas por Maya. Elas, na verdade, são superiores a Maya. A forma eterna da jiva não tem uma conexão com Maya. Ela não se relaciona com Maya. Se você pudesse tirar a sua forma pura espiritual da alma, não tem nada a ver com Maya, mas por conta de Maya, ela sente dor, não sei quem me insultou. Tudo isso é Maya, é ilusão. Então, na plataforma material, a honra, a posição, o insulto, qualquer coisa, tudo é Maya. Mas,
Vaishnava e Pratista não é Maya. A posição dos Vaishnavas não é Maya, porque ela é arranjada por Balarama Nityananda. Então, um Vaishnava, quando todos o honram, ele não vai aceitar isso. Ele vai dar esta honra para o seu Guru. E o seu Guru passa essa honra para o seu próprio Guru. E o Guru do Guru passa isso para o seu mestre. E no curso do Parampara, se você for até lá em cima, a honra e a posição vai aos pés de Lótus de Nityananda Balarama, o Guru original. Então é por isso que qualquer quantia de honra, de posição, não pode tocar o Vaishnava puro. Não pode tocar. Isso é Vaishnava e Pratista. Se você não está interessado em Vaishnava e Pratista, então você pode ir para o inferno. Se você não for honrar os Vaishnavas, Vaishnava e Pratista Tata Koronista, é um milagre que as pessoas façam confusões e não entendam. Quem merece essa honra como Vaishnava? O mundo inteiro confunde isso. As pessoas pensam, eu sou muito inteligente, mas eles se confundem com esse ponto. Eles não entendem qual é a posição dos Vaishnavas, qual é a posição dos materialistas. Eles fazem um kichuri, eles fazem uma mistura dessas duas coisas. Um kichuri, eles não conseguem entender. Então, Vaishnava e Pratista, Tata Koronista, diz este mantra. Bhaktivinoda Thakur escreve dessa maneira. Então, utilizando o cérebro material, você não pode superar este impasse. Você tem que subir numa plataforma transcendental, na plataforma do amor pleno. Se você subir lá, você pode enxergar. Tudo é possível harmonizar. Basicamente, nós recebemos a ordem de nos harmonizar com o Guru e com os Vaishnavas. Sim. Mas você não entende o significado deste bhajana? Em primeiro lugar, harmonize seu coração com o Guru e com os Vaishnavas. Esse é o ponto inicial. A partir disso, você pode alcançar outras bênçãos. É algo típico. É necessário essa harmonização. Então, pelo Vedanta Sutra, nós sabemos Shakti, Shakti Mathura. Então, Shaktiman é aquele que tem o poder, que tem a potência. E Shakti, a potência dele não é diferente dele. O seu poder muscular, está dentro de você, não está? O meu poder está fora de mim? O seu poder está dentro de você. Da mesma maneira, o poder do Senhor está dentro dele. A única diferença é que, por conta da nossa existência material, nós encontramos uma diferença. Como Radharani, no Chaitanya Charitamrita que nós estamos analisando, eles são não diferentes. Advaita Jnana Tattva é um e único, mas mesmo assim eles se dividem em duas partes, Radha e Govinda. Sozinho o Senhor não vai brincar, então é por isso que ele se divide. E essas duas tattvas, quando elas se unem, Radha e Govinda, o nome de Gauranga é Gora. Gora. Gora significa Gora. Govinda Radha. Govinda e Radha. Quando Gauranga vem, quando Radha e Govinda se unem, é claro, a forma de Gauranga também existe eternamente.
e Radha e Govinda também são eternos. Gauranga também é. Mahaprabhu também é eterno. Então, quando Radha e Govinda se unem um com o outro, eles se misturam e formam um único. Eles juntos são Advaya Gyan Tattva, o conhecimento eterno, a existência eterna. Então nós sabemos que pelo Vedanta Sutra está escrito Shakti Man, aquele que possui a Shakti, eles são um não diferente do outro. A mesma coisa acontece com o Senhor Supremo. Se você pudesse imaginar que a existência de Radharani é separada, se ela está longe dele, por exemplo, ela é a Shakti do Senhor Supremo, mesmo que ela possa não estar, aparentemente ela pode estar separada dele. Você tem que mesmo assim realizar no mundo transcendental a existência separada da Shakti do Senhor Supremo, na forma de Radharani. Quem é Radha? Essa é Govinda. Quem é Govinda? Ele é Radha. Então, no Skanda Purana está escrito Sa Evo Sa. Ela é ele e ele é ela. Eles são o mesmo. Então todos os mundos infinitos, todos os objetos, todas as divas, elas são simultaneamente diferentes e não diferentes do Senhor Supremo. Entende? Então, pela ajuda de quem você pode alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo? E isso é possível porque o Senhor Supremo não é privo de forma. Ele não é sem forma. Krishna no Gita diz isso. Os Mayavadis não consideram. Ele mesmo diz. Krishna diz. Fazer o bhajana do Brahman impessoal, é impossível adorar o Brahman. Krishna diz isso. Como é que você vai adorar algo que não tem forma? Impossível, Krishna diz para Arjuna. É a coisa mais difícil. Se alguém quiser se concentrar na minha forma impessoal, ok, essa forma está em todos os lugares, mas isso não significa que eu não tenho uma forma minha pessoal. Mesmo o Brahman estando em todas as realidades. Isso não significa que eu não tenha uma forma minha pessoal e que eu não possa brincar com os devotos, que eu não possa me relacionar com as almas. Ele mesmo explica isso. Se você quiser se concentrar no Brahman sem forma, mesmo os muçulmanos, ele me sugeriu que eu citasse 2 pontos de conexão com Madhava Maharaj, com Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj para Gurudeva. Pode ser um pouco longo essa explicação, mas ele tentou provar que os muçulmanos que adoravam o espírito sem forma no Bangladesh, hoje é no Bangladesh, naquela época era a Índia. Então, eles eram acharyas, muçulmanos. Quer dizer, nós não deveríamos usar essa palavra acharya. Essa palavra, como eu poderia usar acharya? Eu estou tentando fazer uma comparação. Maulana, eles se chamam, os líderes dos muçulmanos. Então esse Maulana brigou com Param Gurudeva. Allah não tem forma. E Param Gurudeva Madhava Goswami Maharaj respondeu: olha, Maulana Ji, considere esse ponto. Se o Senhor fosse uma coisa sem forma, como é que você ia orar esta frase? Se você for orar para algo que não tem forma, você ora para quem? Allah significa
Olá, você é grande. Grande significa que você está indiretamente dizendo que ele indica uma personificação do Allah. Se fosse uma coisa vazia, sem forma, como é que você poderia dizer que ela é grande? Se ela é vazia. O vazio, sem ninguém, como é que você pode dizer que ele é grandioso? Você diz, Allahu Isfillah. Grandioso, o que significa? Se ele não tem forma, não tem personalidade, não tem centro, não tem nada, então esse mula não respondeu. Então me dê uma resposta para a minha pergunta. Param Gurudeva, me dê uma resposta. Quando você está fazendo namad, você sabe o que é namad? Quando você está lendo o Corão em voz alta. Então Madhugoswami Maharaj perguntou, você vai orar, né? Todo dia você vai orar na mesquita. Então quando você ora, você diz perfeitamente Allahu Akbar. Você pensa num Allah personificado ou não? Sim ou não? Você pensa numa coisa vazia? Não, na verdade a gente pensa em alguma coisa. A gente pensa em alguma personalidade, sim, é verdade. E Param Gurudeva falou, então, por que você quer esconder isso? Então, dessa maneira, Allah é personificado. Cada consciência pode alcançar um nível, não? Então, para se concentrar no Brahman sem forma, é muito difícil. É por isso que ontem nós falamos. Depois que eu me torno Brahman, eu jogo fora o Radha Govinda. Então, ontem o Maharaj estava falando sobre aqueles Mayavadis que adoram Radha Govinda no altar, mas só para receber alguma bênção. Depois eles alcançariam na cabeça deles o Brahman e jogariam fora as deidades. Isso está completamente errado, isso não seria nem bom, não? Então, Bhaktivinoda Thakur escreve este verso, dizendo essa conclusão final. Se você vai aceitar um Sadguru e você vai aceitar o bhajana, você for fazer um bhajana perfeito, não um bhajana com anabilas, com desejos separados. Então, uma bhakti pura, sem desejos separados. Se você contaminar sua bhakti com desejos pessoais, aí não funciona dessa mesma maneira. Mas saiba que se você fizer sem desejos individuais, você pode satisfazer o Senhor Supremo e servir o Senhor Supremo, seguindo uma prática pura devocional. Caso contrário, não. Se você quiser misturar com o seu próprio prazer, aí você não consegue fazer bhakti. Então, qual é o objeto que você vai receber? O objeto que você recebe através do bhajana. Então, sadhana significa prática, você vai estar praticando. Se você pratica de maneira perfeita, finalmente você recebe algo. Então, aquele é o objeto que você alcança. Prayojana ou sadha. Sadhyam tat priti eva. Então, Krishna Prema é esse objetivo final. Obter Krishna e amá-lo. O amor não fica vazio no espaço. Prema, ele fica dentro do coração do devoto. E ele troca Prema com o objeto do seu amor. Segue? Então, qual é a resposta? Gauranga Mahaprabhu pessoalmente diz que Krishna Prema é o objeto mais elevado que existe, é o maior tesouro.
Krishna Prema é o maior tesouro. Krishna Prema não pode ficar pendurado no espaço vazio. Krishna Prema fica num container, num recipiente. Num recipiente tolo. Ele falou para mim que eu não estava achando a resposta, a tradução. Dessa maneira, ele pode ficar num recipiente. O que é o recipiente? Meu coração é o recipiente para receber Krishna Prema. Então, com esse coração, que é o recipiente, eu troco amor com Krishna. Se não tivesse um objetivo, se eu tivesse amor para nada, para ninguém, qual que seria o utilizo desse sentimento? Se eu não posso com ninguém trocar esse amor, então precisa ter alguém, não? Um objeto, não? Que vai receber esse amor. Então, Krishna Prema é o objetivo final. Então, isso significa que Prema vai se manifestar no meu coração para que eu possa trocar Prema com o Senhor Supremo. Então, automaticamente vem. Esse é o ensinamento de Sri Chaitanya. E agora eu posso voltar ao ponto de ontem. Como Mahaprabhu quis dar esta explicação completa para Sarvabhauma e ele mesmo assim quis rejeitar. Sarvabhauma quis rejeitar a explicação de Mahaprabhu. Então, ontem nós discutimos uma diferença entre Shabda Brahman, o som espiritual, e o som material. Então nós discutimos esse aspecto de maneira resumida, não vasta. Então existe uma fórmula. Você sabe o que é uma fórmula matemática? Então, quando você tem que aprender uma fórmula, a fórmula precisa ser aplicada, resolvida, equacionada. Então, no Vedanta Sutra, nós temos o quinto verso. Gauna significa? Gauna, aquilo que não tem valor, que não é importante. Atma Sabdam, o som transcendental, não tem propriedades normais como o som material. Atma Sabdam significa que o som transcendental não tem propriedades inúteis como o som material comum. Como nós falamos, alguém fala bada, alguém fala água, alguém fala jol, alguém fala pani, alguém fala water. Isso são fatores temporários que duram durante a vida de alguém. Você vai usar aquele som particular, aquele nome que você foi fixado no seu país para significar a água. Vamos supor que você nasceu na Índia na próxima vida e você vai dizer water. Você não vai usar water, você vai usar pani. Em inglês é water. Se você falar outra coisa, que em cada país fala-se de uma coisa diferente, na Rússia. Então, a mesma coisa que indica água no presente, numa língua latina, em espanhol, você vai usar esse termo, não? Se você nasce em Bengala, você fala jol, jol kavo, jol kavo. Então, com o tempo que muda e as circunstâncias que mudam, você encontra valor por uma particular palavra. Mas depois de um certo tempo, aquela palavra vai ser inútil para você, porque você vai viver em outro lugar. Dizer bada, que é água em russo, para mim é inútil. Então, aquilo que você usa agora pode mudar. Qualquer objeto que você indica, aquilo vai ser usado na sua vida por um tempo determinado.
Mas, se você comparar esse tempo com a eternidade, aquele termo é falso, é provisório. Vamos supor, você fala inglês, você é um estudante de inglês, um aluno na escola. Schüler é um estudante em alemão. Jardim, eles falam Garten. Então, são expressões que são usadas durante uma vida, durante um período determinado. Mas no mundo eterno, essas palavras não têm significado. Elas não existem lá. Então, não tente considerar o som transcendental como sendo algo assim também pobre como o som material. Não pense assim. Essas qualidades que são disponíveis no mundo material são qualidades exclusivas que existem no mundo transcendental. O som no mundo transcendental tem qualidades exclusivas. Então, ontem eu comecei a explicar, mas eu não pude terminar. Vamos imaginar, Madhavendra Puripada estava chorando. Este grande Vaishnava que se manifesta antes de Chaitanya Mahaprabhu. Ele é o guru daquele que vai dar iniciação ao próprio Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puripada. Ele diz este mantra e chora. Ó Mathuranatha, ó Senhor de Mathura, onde você foi? Eu não te vejo mais. Mas você pensa que ele usa um som material, que é como a gente fala, água é o bada? Não. O que ele pronuncia, tenha certeza, aquele som que sai dos lábios dele, em si, Vrindavan está presente no que ele pronuncia. Krishna Mathuranatha, o Senhor de Mathura está presente. Ele só está invisível, você não pode vê-lo. E você vai me perguntar, como é possível? Se você não acredita, em Kali Yuga, Krishna vem como a encarnação do som. E por que você não acredita? Está nos Vedas isso. O som é tão poderoso. Do som, todos esses mundos que vocês estão vendo apareceram. Universos incontáveis aparecem do som. Esse é o poder do som. Os 4 versos principais do Bhagavatam foram pronunciados por Krishna para o Brahma. E eles também são a Prakrita Shabda Brahman. E ao pronunciar o Shabda Brahman, o Prakrita Shabda Brahman, Krishna quis ensinar o Brahma com aquilo que é transcendental. Ele quis motivá-lo, incentivar o Brahma, o Senhor Brahma. Então, finalmente, quando o Brahma recebeu essa iniciação, isso está descrito no Brahma Samhita, aulas que eu já discuti. Você abra o Brahma Samhita. Então, quando Krishna toca a flauta, o Kama Gayatri entra dentro do ouvido do Brahma. E uma grande revolução ocorre no seu coração, no coração do Senhor Brahma. Porque o Aprakrita Shabda Brahman cria uma grande evolução, uma mudança dentro do seu coração. Se você for sincero, se não houver duplicidade dentro do seu coração. Então, a Prakrita Shabda Brahman, quando Madhavendra Puripada diz Krishna, então Krishna pessoalmente se manifesta. Quando Madhavendra Puripada pronuncia Krishna, Krishna está presente naquele som. Mas você não acredita? Então, o 5º verso do Vedanta Sutra diz: aquilo que é o som transcendental não é vazio. O som, quando eu pronuncio Mathura,
O objeto e o som são o mesmo dentro da transcendência. Se você estivesse com sede, se dissesse água, 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 eu preciso de água. Imagine que você esteja num deserto, que você se encontre num deserto. E você grite, eu preciso de água, eu preciso de água. A água virá para você? Não. Porque esse som e o objeto, a água, são totalmente diferentes. Eles não têm uma conexão um com o outro. Nós fazemos essa conexão agora. Mas no significado verdadeiro não existe essa conexão. Então, o que é água? Um líquido sem cor que eu posso beber e me sentir confortável, nutrido, hidratado. Você tem ideia sobre o que é a água, mas isso não significa que o som da palavra que você usa para determinar esse mesmo líquido sejam iguais. Não são. Eles são diferentes. O objeto água e o nome água não são o mesmo. São diferentes. Mas, no caso do Aprakrita Shabda Brahman, quando Madhavendra Puripada pronuncia Krishna, Krishna está ali dentro daquele som. O som que eu estou usando e o objeto que eu indico são os mesmos no nível transcendental. Mathura Nata. Então Mathura também está presente. Vrindavana. Vrindavana se manifesta. Você não pode acreditar, porque você não enxerga. Mas se um dia você se tornar um Siddha Mahatma, no curso do seu Harinama, você vai poder ver tudo. Você não precisa viajar de avião até Govardhana. Você pode enxergar sentado no mesmo lugar. Tudo se torna visível. O Radhakunda, Shamakunda, Govardhana, tudo. Claramente você enxerga, até mais claro do que a realidade. Mais do que se você fisicamente estivesse lá. Esse é o ponto, você tem que realizar isto. Sem entender nada, não adianta ficar falando Hare Krishna, Hare Krishna. Então, depois de ouvir todos esses pontos científicos desta filosofia, você tem que realizá-los. Porque no Shastra está escrito: o Siddhanta é muito difícil. Eu vou só cantar o Hare Krishna. Se você tiver preguiça para realizar o Tattva Vijnana, o conhecimento transcendental, você não vai conseguir ser rigoroso. Então, Gorakshara Das Babaji Maharaj era extremamente rigoroso. Ele não dava aulas, mas todo o tattva estava dentro dele. Todas as verdades estavam digeridas dentro dele. É como se você comesse algo e você digerisse e depois assimilasse as nutrientes. Os nutrientes vão para as veias e aí você recebe energia. Então, eles já têm essa energia espiritual, eles realizaram tudo. Então, externamente, você não vê que eles sejam educados, sejam formados academicamente, mas eles têm todo o Tattva Gyan, tudo. Mas, externamente, eles não vão dar uma aula numa assembleia. O caso deles é exclusivo, no caso de Vamshidas Babaji, de Jagannatha Das Babaji. Mas, então, o nosso Acharya Srila Krishnadas Kaviraj Goswami disse: se você não se sente energético, o Siddhanta é muito difícil. Você pode cantar o Kirtana é legal, eu canto e toco. O Siddhanta é muito difícil, eu não consigo entender. Isso não é bom, se você pensar assim. Mas essa é a situação em todo o âmbito devocional, todo. Alguém quer iludir vocês, e um outro quer iludir aqueles outros. Uma pessoa vai pregar, um homem vai pregar em qualquer país, e ele vai falar blá, 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 blá.
e um outro acharya vai lá, not going to protest against him. e um não protesta contra o outro. Os dois são falsos sannyasis. It's wrong. O que aquele sannyasi falou estava errado. Não, um não fala nada um do outro, porque eles querem se harmonizar. Isso, na verdade, não é harmonia. Não vamos falar contra aquele para ele não falar contra mim. Ele recebeu doação, eu também vou receber doação. Qual é o problema? Eles pensam hoje em dia. Bhakti Vaibhavpuri Maharaj. Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. I don't want to name his mind. Eu não vou dar nome. His desire is not to insult him. O meu desejo não é insultar My desire ninguém. is to represent the fact. O meu desejo é representar os fatos. So he went there in preaching. Ele foi lá pregar no Ocidente. He went there in preaching. Whenever he is hearing E some quando ele ouvia acharya algum spoke acharya about dizendo o Siddhanta he is taking equivocado, the book, ele pegava written by aquele livro that escrito por aquele acharya e jogava longe. Hello? No direct feeling. Aqui não tem realização. Aqui é uma compilação de Rasa Tattva, de assuntos sobre Rasa Tattva. Ele jogava longe. Taking the book and Pegava o livro e jogava longe. it's not his direct feeling. So you see, this Isso era o que ele fazia, veja. Mas nem todos podem fazer isso. all they are going and preaching. Oh, they tell me. As pessoas hoje saem para pregar e falam, vamos dar honra um para os outros. A gente é Trinadapi. Shambhava não tem Trinadapi. É mais prático falar assim. They have enough. Eles têm Trinadapi. Então eles vão lá e se conciliam todos e ultrapassam vocês. Eles não vão protestar contra um Siddhanta equivocado. É melhor assim, é mais prático. This is that. Essa é a pregação deles. Madhu Goswami Maharaj, Mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj nunca fez isso. wherever going, Onde quer que ele fosse, he wanted to relate all incident with our Guru Varga. ele queria conectar esses incidentes com o nosso Guru Varga. One day, Então um there dia, was many times, it is our luck that we é nossa got fortuna a great que nós exalted recebemos um grande devoto exaltado como Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Puri Goswami Devotee. Maharaj. Go through scrutiny, makes Se vocês you can go mad. ler pedaço por pedaço, analisar sílaba por sílaba, nós não podemos What they are doing, agradecê-los. Madhu Goswami never wanted to teach that way. You can say, at present what they Mas no presente, por exemplo, aqueles que estão cuidando do templo dele what they are doing estão fazendo coisas erradas, in original one. o que estão fazendo nos templos originais. Prabhupada nunca disse para fazer o que está sendo feito no templo dele hoje. Prevailing. Então, a situação que está acontecendo hoje é responsável dessas pessoas que estão nesses templos. Goswami Maharaj was the only personality who used Amada Goswami Maharaj era a única personalidade que conseguia abrir in uma tenda, uma barraca gigante, grande, aonde? in Ganga Snan, what is called Kumbh Mela, Hyderabad. Allahabad, yeah, where they Kumbh Mela. Kumbh Mela. In Kumbh Mela, there No is Kumbh one Mela. Kumbh Mela. In Kumbh Mela, there's big arrangement. Ele fez um grande arranjo para Gurudeva. Então, várias sampradayas da Índia, do mundo inteiro, não só da Índia, de todos do mundo, eles têm direito de vir, tomar banho no Ganges, num momento auspicioso. Ele tem tendas separadas. E Madhu Goswami Maharaj, o nome da Chaitanya Gaudiya Mata, abriu uma grande barraca, uma tenda comum. Então, existiam plataformas comuns que diferentes sadhus se encontravam, diferentes sampradayas, a Gaudiya Sampradaya, a Ramanuja Sampradaya, a Mayavadi Sampradaya, a Madhva Sampradaya. Todos vêm e um por um podem falar sobre a própria filosofia. Nesta assembleia, onde Pujyapada Bhaktivedanta Goswami Maharaj foi convidado a falar, ele era alto e muito bonito. Se você olhava para ele, você tinha vontade de prestar reverências, não precisava ouvir o Harikata. Eu estou dizendo a verdade, só de olhar para ele. Vamana Goswami Maharaj era mais claro, como vocês são. Vocês são mais claros de pele. Vamana Goswami Maharaj não era claro, mas tinha uma luz vindo dele. Um clarão. Então, Bhaktivedanta Goswami Maharaj Param Gurudeva foi convidado para falar lá nesse Kumbh Mela, nessa reunião de todos os sadhus. Ele estava com a tilaka do Sr. Shiva.
que atravessava a testa, a Tilaka dos Mayavadis. E o líder de todas as sampradayas, o nome dele é Karpatri. Então, ele tem uma vairagya, uma renúncia incrível, material, mas é extrema. Ele só aceita a prachada que cabe nas duas mãos dele. O nome dele é Kalpatri, aquele que tem como pote as mãos. A água ele também bebe só isso. Ele não usa potes, copos, pratos. Ele vai sempre a pé. Ele não usa carros, trens. As roupas dele são bem simples. Ele tem uma renúncia imensa. Sim, a vairagya dele não tem nada a ver com Bhakti, mas eu estou falando do tipo de vairagya que ele pratica. Ele é uma pessoa que tem extremo conhecimento, ele é respeitado assim. Ele estava presente nesse dia. E ele disse muito Siddhanta Vichara, falou sobre a filosofia. E quando Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj foi convidado a falar para Gurudeva, então ele começou a falar sobre a secreta filosofia de Gauranga, de maneira muito doce. Depois de ouvir, toda a assembleia ficou paralisada. E esse Karpataji, que era o presidente da... A assembleia tinha sido presidida por esse Kalpatri. Então esse Kalpatri Maharaj foi concluir a discussão do dia. Ele pegou o microfone e disse: todos falaram sobre a própria respectiva filosofia, mas aquilo que Parampujapad Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj disse é final. Isso é a conclusão última, não existe mais nada além do que ele disse. Esse é o nosso Guru Varga. Eles não têm medo. Mesmo que eles vão diante dos Mayavadis, no Punjab, no estado do Punjab. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj nunca brigou com ninguém. O Mayavadi falava pesado e ele polidamente dava respostas. Então eu vou voltar ao ponto original. Então o Aprakrita Shabda Brahman não é algo barato, como som material. Ele tem uma realidade eterna. Então o objeto e a palavra que você usa para indicar o objeto é a mesma. A palavra manga e a manga, a fruta manga, são duas coisas separadas na matéria. Então não tente ficar agitado se alguém falar alguma coisa contra você, alguma coisa insultar você. Krishna disse, se alguém, por conta de alguma loucura, ficar contra você. Para mim também acontece. Quantas coisas as pessoas disseram, me criticaram. Às vezes eu dou respostas para perguntas que chegam e muitos apreciam e outros ficam bravos e têm inveja e me xingam. Me dizem gírias, palavrões e eu não respondo nesse nível. Eu não fico agitado. O que quer que ele fale é material. O homem que está falando é material. O que ele está falando é material. Então, por que eu devo ficar agitado? Eu não tenho que ficar agitado. Então, o Senhor Krishna diz, ele ensina para Uddhava. Uddhava, não fique agitado se alguém fala coisas pesadas contra você. Fique em silêncio. Porque você deveria entender que essas palavras, as palavras que esse homem usa, as suas sentenças, não estão eternamente aqui, não são palavras eternas. Tudo que ele fala vai acabar. Mas o som transcendental tem uma existência eterna. Então eu tenho que prestar atenção no Aprakrita Shabda Brahman. E não nas palavras, aquele me insultou.
Ele não me convidou. E as pessoas brigam umas com as outras, como tolos. Aqueles que são sábios puros, acredite, eles realizam a verdade. Eles têm essa propriedade. Eles não vão perder essa propriedade brigando uns com os outros. Uma única vez que se eu lutar com um Mayavadi, eu vou perder tudo. Eu não tenho Bhakti, talvez, mas eu perderia tudo se eu brigasse com alguém. Então, Tarka é proibido. Discussões baseadas em lógica. Eu posso explicar esse ponto amanhã. Então, você poderia realizar. É um ponto muito importante. Tudo que está escrito no Chaitanya Charitamrita, o que está escrito no Vedanta, o que está escrito no Bhagavatam, no Chaitanya Bhagavata, tudo isso está eternamente presente, não são sons materiais. Não são sons materiais. As palavras têm existência eterna e as pessoas brigando umas com as outras são todos materiais. Lutando boxe umas com as outras são todos materiais. Mesmo dentro do templo, eles lutam por pratista. Então, uma alma realizada, ele ri. Ele não fala nada. Porque tudo é temporário. Eles sabem que essa briga é a hipnose de Maya. Eu vou explicar amanhã, na época de Chaitanya Mahaprabhu. O ponto central era único. Vaniseva. Nenhum materialista era permitido. E se algum materialista viesse e não fizesse Vaishnava Parada, ele era convertido. E esse era o poder que estava sendo de Mahaprabhu, que era distribuído ali, a misericórdia. Tudo era convertido, todos os materialistas eram convertidos a esse ponto de vista transcendental dos devotos, indevotos também. Esse poder no presente não está acontecendo. Então no Gita, Krishna diz para Arjuna, Krishna, quando você vê duas pessoas brigando como lutadores de boxe, aqueles que são almas realizadas, eles não prestam nenhuma atenção nisso. Porque Sattva-guna, ou Rajaguna e Tamaguna brigam uma com as outras. O Senhor está falando de uma coisa. E aqueles que alcançaram a perfeição vão dizer, olha, Tamaguna está brigando com Rajaguna. Você está falando que Tamaguna, eu vou brigar com você. O sábio não se envolve nisso. É a natureza da energia material, da Prakriti. Porque o homem que tem uma natureza de Tamaguna e o outro tem uma natureza de Rajaguna, e essa natureza vem de Maya, o seu corpo é Maya, sua mente é Maya, seu intelecto é Maya. Maya está brigando com Maya. Uma grande briga. Ao realizar isso, as pessoas não vão participar. Eles não vão aceitar um lado. Ah, você está errado, ele está certo. Não. Os sábios ficam em silêncio. Maharaj, por favor, me diga o que fazer. E aí sim, eles vão seguir aquela indicação do sábio. Então, todas as qualidades materiais estão sempre brigando. Suponha que você tenha uma qualidade material e você pode dar aulas. Eu não quero que ele fale mais, porque ele está ficando muito profissional. Então eu vou fazer ele ficar em silêncio. Ele está falando algo porque ele tem qualidades materiais. E um outro homem fala, eu tenho inveja. Ele está dando muitas aulas. Eu vou fazer ele ficar quieto. Eu não vou permitir que ele fale. Isso acontece na política, na educação,
em todos os lugares. No esporte também. Se você dá um suborno, eles deixam você jogar. Se você não suborna, eles deixam você jogar. Se você não pagar alguma coisa, você não pode jogar. A mesma coisa acontece no âmbito devocional. Se você não tiver dinheiro, então ninguém vai dar honras para você, não convidar você para falar no templo. Aqueles que têm dinheiro e posição, os gurus que são ricos, eles são honrados em todos os lugares. É por isso que tudo está numa condição miserável, porque ninguém dá honra para a personalidade apropriada. Agora, no presente, a pessoa apropriada não recebe honra apropriada. As pessoas falsas recebem honras. Nós não deveríamos dar honra para as falsas pessoas. É por isso que a situação fica muito complicada em volta do mundo. As pessoas competem em todos os lugares. Eu quero fazer bhajana, você aqui também quer fazer bhajana? Por que precisa competir? De onde vem esse desejo de competir? E se a competição vem, tomara que ela seja uma competição transcendental, para ver quem vai fazer mais seva, como Radharani Chandravari. Isso é diferente. Você não pode comparar a competição material com a competição transcendental. Como Madhava Goswami Maharaj queria liberar o local de Avirbhav de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E o seu irmão quis pará-lo. Ele faz um arranjo para que ele não possa fazer isso. E há uma briga. Um quer fazer, o outro também quer. E finalmente, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj alcançou o sucesso. Eles queriam fazer em modo, de tal maneira, que Madhava Goswami Maharaj não pudesse completar essa missão de comprar o local de aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta. Eles conseguiram até fazer fazer o juiz dar uma declaração para parar a compra, mas por acaso, vejam a fortuna, por sorte aquele dia era feriado. Então aquela proibição assinada por um juiz não sei aonde não conseguiu chegar até Jagannatha Puri. Então ele conseguiu registrar a compra para Gurudeva. Naquela época não tinha computador, então quando o papel finalmente tinha chegado, já estava sido registrado. Então não podia mais suspender a compra. Eles queriam... Eles iriam paralisar essa compra por 6 meses. Então, de novo, eles iam fazer mais 6 meses interrompido. Eles estavam planejando que Param Gurudeva nunca comprasse aquele templo. Então, o que você diz desse tipo de comportamento? Isso foi um arranjo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Senão, como seria possível? Eles assinam isso no dia antes do feriado. Então, tudo conseguiu ser feito. Maharaj está dizendo que é pelo arranjo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todos podem ficar de pé contra a verdade absoluta, mas eles não vão vencer. O que é absoluto é absoluto. Então, amanhã, mais elaboradamente, eu vou falar amanhã nós vamos... Eu queria esclarecer essas concepções básicas antes de explicar a conversa entre Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. Então, o último verso do Vedanta qual é? Ontem eu disse que eu citaria isso. Este é o último verso do Vedanta Sutra. E aí você vai poder entender na base sobre a qual Sarvabhauma Bhattacharya estava discutindo e Mahaprabhu dá respostas em Jagannatha Puri, Nilachal. Eles discutem, conversam ali, uma longa conversa. Então, finalmente, Mahaprabhu obteve o sucesso e derreteu o coração de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya pessoalmente diz: meu coração era como um ferro, meu coração era como um raio. Como você dobrou meu coração?
Meu coração derreteu e agora é como manteiga. Amanhã nós vamos falar sobre isso, analisar isso, como todos os devotos, o seu humor de serviço, como eles serviam Mahaprabhu, sem partidos políticos, sem grupos, sem panelas, sem nada. Sadhyam tat pritimeva iti upadishati Gaura Chando Swayam Sa Vancha Kalpatarushya Pasindu Patitan Pavnebho Vishnu